Muito bom dia. Eu queria... Um problema aqui. Primeira reunião do CONSEC, em nome do secretário Fiani, que infelizmente não pode estar presente. O secretário tem um problema muito sério no joelho. E ele recebeu um ultimato do médico, né? Ou ele ia para um tratamento essa semana ou ia para a faca daqui 2. Então ele optou pelo tratamento, mas infelizmente coincidiu com a nossa data. Mas de qualquer forma, Solange está aqui para assumir a presidência. Gostaria de apresentar algumas pessoas que a gente teve na troca de gestão da Prefeitura Municipal de Curitiba, alguns servidores. Estou com problemas aqui. Alô. Algumas pessoas, alguns servidores da Fundação Cultural que trabalhavam com a gente na troca de gestão foram convidados a retornar para a Fundação. A Renata Melli, o Beto Lanza e a Angelina. E a gente tem, então, hoje na equipe a Aline Nazato, que está responsável pelo andamento do Profice. O Isidoro Diniz, que acho que muitos conhecem, que está na coordenação da SIC, a coordenação de incentivo à cultura. Quem mais que é novo na equipe? O Luiz Henrique, já trabalhava conosco, mas agora, nesse rearranjo, está responsável pela coordenação de ação cultural, junto com o Rogério. Óbvio que a gente tem uma pauta a seguir, mas nós temos como um foco principal hoje o lançamento do novo edital do Profice. A gente teve algumas reuniões já da C-Profice, né, onde a gente, enfim, deu andamento a algumas diligências dos projetos que já estão em andamento do edital anterior não, do que está em vigência. E as primeiras conversas para a minuta do novo edital. A gente, todos devem estar sabendo, a gente já recebeu a liberação de valores para o próximo biênio. E eu gostaria de fazer uma breve menção também ao fato dessa primeira reunião estar acontecendo apenas em abril. A gente tem uma dificuldade bastante grande no Estado, a maioria de vocês que trabalha ligado a prefeituras e tudo mais deve passar pela mesma situação, que é a abertura de orçamento. E a gente depende disso para poder a reunião acontecer. A gente teve a abertura do orçamento esse ano apenas em março. Então, infelizmente, antes disso, a gente está sentindo reflexo até aqui na reunião, né? Assim, ela está mais modesta. Mas, enfim, não por isso com menos qualidade. Eu gostaria de começar, então, fazendo uma apresentação breve nos slides ali, de algumas coisas que já aconteceram esse ano, até para a gente tentar suprir um pouco de informação esses 3 meses aí que a gente ficou sem se ver. No último dia... Lisane, não está funcionando aqui, você pode passar para mim? No último dia 27 de março, nós tivemos no Palácio, nas flechinhas embaixo do teclado. Chama-se tecnologia. No dia 27 de março, nós tivemos uma reunião com o governador Beto Richa no Palácio e com representantes de várias áreas artístico-culturais, onde foi feito o anúncio do novo orçamento do Profice e onde apresentamos também algumas ações que já estão em andamento na Secretaria, como um complemento, né, do Profice em ações um pouco mais pontuais e imediatas. A gente tem uma realidade orçamentária hoje muito
triste, eu diria. Outro dia eu usei esse termo numa conferência pública e aí o debatedor falou que instituições não têm humor, então eu não poderia estar triste. Mas a gente fica, né? Instituições são feitas por pessoas. A gente, infelizmente, temos essa realidade e estamos tentando fazer o melhor de nós com essa realidade. Nós tivemos um contingenciamento de 70% do orçamento da Secretaria esse ano. Ano passado foi 40%, já foi difícil, esse ano veio 70% de paulada. Mas, enfim, as ações que a gente está já em andamento, como forma de complemento e de até um aquecimento para o Profice, né, Solange? Para as pessoas irem treinando editais. O domingo tem teatro e o Prêmio Arte Paraná. Pode passar lá para mim, não sei se agora está funcionando o meu. Ah, sim. É uma meta dessa gestão, não só gestão da Secretaria, mas a gestão do governo do Estado como um todo, a descentralização de ações. E isso norteia os editais da cultura também. A gente entende que os grandes centros têm alguns mecanismos próprios de incentivo e de, enfim, leis. Então, a gente está tentando voltar um olhar um pouco mais para parcelas do Estado que contem com menos desses mecanismos. Não que não vá atender os demais, claro. Bem, o programa Domingo tem Teatro, então, que a gente fez, no ano passado, duas edições, numa forma de piloto, digamos assim, apenas na capital. Programa de valorização do teatro para a criança, né? Dos grupos que trabalham com esse tipo de linguagem. Então, nos dois editais que houve em 2016, houve um aporte, um investimento de R$60 mil, que foram muito poucos, foram 20 espetáculos apenas na capital, né, como eu disse, por se tratar até de um piloto. Agora, para 2017, o valor deu uma crescidinha. Passamos para 300 mil e o projeto vai ser levado também para outras cidades, para o interior. Não gosto muito dessa palavra, mas não conheço outra fora da capital. A previsão é de promover, então, 75 apresentações em 34 cidades com esse recurso. E o Prêmio Arte Paraná, que vai selecionar e premiar espetáculos para circulação, ou seja, espetáculos, né, que já estejam prontos, não se refere à produção. Entre novembro e dezembro de 2006, quando foi a primeira edição, ocorreram, então, 192 apresentações em 67 municípios, atendendo cerca de 26 mil espectadores, nas áreas de circo, teatro, dança e música. As apresentações foram realizadas nas 8 macro-regiões do Estado. Para essa segunda edição, o prêmio tem uma crescida de valor, aí, vai para 900 mil, que vai ser serão divididos em 2 editais. Um primeiro edital de 400 mil no primeiro semestre e um outro de 500 mil para o segundo semestre. Ambos irão premiar 25 projetos, cada no total de 100, e a previsão é de que sejam realizadas 225 apresentações nessas 4 áreas: circo, dança, música e teatro. E o nosso famoso Profice, né, o programa de incentivo. A gente está bastante satisfeito com o resultado do primeiro edital. Um anseio muito antigo de toda a classe artística e cultural, que passou por todos os percalços que todos sabem, de elaboração de lei, aprovação da lei, liberação do recurso, bloqueio do recurso, nova liberação do recurso, parcelamento do recurso. Mas, enfim, estamos aí na batalha. O primeiro edital contemplou, então, 174 projetos aprovados, que geraram cerca de 340 ações culturais em 209 cidades, ou seja, uma parcela bastante grande dos 399 municípios do Estado. Nesse biênio 16, 17, nós tivemos 25 milhões, 10 milhões no ano passado e 15 milhões neste ano.
tivemos no caminho, pelo menos uma grata surpresa de que a própria companhia de energia, a Copel, tem capacidade de abarcar uma boa parcela desses projetos por ser uma das maiores recolhedoras de ICMS. Nós não estamos fazendo indicações de projeto, a própria Copel faz a seleção, mas ela tem a capacidade financeira de abarcar grande parte deles. E a gente acredita que para o segundo edital já vamos ter também uma certa cultura desenvolvida entre os empresários para esse novo mecanismo, né? Aqui tem um mapa, na ampliação ali, um tanto difícil de enxergar, pelo menos para mim, que sou míope recém-operado, mas está a distribuição de projetos de ações, perdão, por macro-região. Então, a gente tem uma distribuição, obviamente, mais pesada em Curitiba e região metropolitana, razões óbvias, até pelo hábito das pessoas que estão aí colocadas participarem de elaboração de projetos em outros formas de leis, né? Até isso é um alvo de preocupação nossa, de tentar dar uma revertida nesse número, equilibrar mais, pelo menos. E aí isso, uma das formas encontradas é uma pequena alteração no edital, que depois a Solange vai falar em mais detalhes, o Diniz também. Acabou? A gente colocou ali só um exemplo do potencial de empregabilidade, né, do Profícia. No Festival de Música de Paranavaí, que já aconteceu, já se beneficiou do recurso do Profícia, já está em fase até de prestação de contas. Envolveu 20 profissionais, entre organização, jurados, etc., 3 bandas e orquestras, com 19 músicos, declamadores, poetas, cerca de 56 artistas. Então, a gente vê que um único projeto tem um potencial de empregabilidade bastante interessante. Então, a gente acredita muito fortemente que o Profícia é o nosso mecanismo do futuro aí, da Secretaria. O segundo edital, então, está em fase de elaboração. Perdão. Já foi apresentado a CEPROFICE, né, a comissão do Profícia, as propostas de alteração que a Secretaria está fazendo. Algumas foram aceitas pela comissão, outras não. Chegou-se a alguns meios termos. E hoje a gente vai apresentar, então, para vocês essa minuta. A gente gostaria muito que a gente pudesse ter uma aprovação por esse Conselho o mais breve possível, se possível hoje, né, porque a gente tem uma questão de calendário muito apertada. Como o recurso, a notícia sobre o recurso veio relativamente tarde, a gente está correndo contra o relógio para que não se perca o mês de janeiro do ano que vem, em termos de captação. A Copel, assim como outras empresas, tem a possibilidade de aportar recursos já a partir do primeiro mês do ano. E se a gente não tiver um cumprimento aí de alguns prazos de lançamento do edital, inscrição, recursos, etc., talvez a gente não possa se beneficiar dos recursos do primeiro mês do ano. Daí seria bastante prejudicial. Mas, enfim, depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Os recursos, então, para o biênio são de 30 milhões, na verdade, 30 milhões e 300 mil, né? Que é um incremento que surgiu de última hora. Então, no ano de 2018 serão 15 milhões e em 2019, 15 milhões e 300 mil para esse segundo edital. As áreas contempladas são as 10 áreas artístico-culturais coincidentes aqui com a representação do Conselho. Não há novidade nessa distribuição. A distribuição ela é equilibrada, 10% por área, e depois os remanejamentos, né, de áreas que eventualmente não demandem
todo o recurso. Bem, era isso da minha parte por enquanto. Eu vou passar a palavra para a Solange, para a abertura oficial dos trabalhos. Muito obrigado. Só a gente pediria, o pessoal da equipe técnica me pediu para lembrar, todo mundo que for fazer uso da palavra, pedir o microfone, porque a gente está gravando, e aí depois isso facilita para a execução da ata. Muito obrigado. Muito bem. Bom dia, obrigada, Jader, a todos aqui da secretaria, né, que fazem toda essa estrutura aqui para a gente. Acho que é o agradecimento que a gente faz, não é? Porque dá um trabalho bem grande e estamos aqui mais uma vez para reunir e trabalhar nesse dia de hoje. A pauta foi encaminhada a todos, né? Todos têm... Não? Mas então a gente talvez tenha que observar e encaminhar para a Solange Chemin os e-mails para, de repente, verificar o que aconteceu, né? Ontem à tarde? Uhum. Ótimo. Então, em relação a essa questão, vamos fazer então a atualização dos e-mails, talvez até Solange repassar uma lista, né? Agora, e aí verificar, não é? Muito bem. Na pauta que havia sido encaminhada, nós tínhamos, então, essa fala a respeito do Profício, uma fala de abertura, não é, Jader? Que seria a fala do secretário em relação a esses novos editais a respeito do Profício. E, na sequência, nós temos também aqui a questão sobre as eleições, o processo de eleição para o CONSEC, o próximo mandato, né? De 2017 e 19, né? Que vai ser meados. E, para isso, então, eu vou pedir que o Diniz ele possa, então, falar a respeito do processo que já foi também divulgado, né? E aí a gente dialoga a respeito também. Diniz? Obrigado, Solange. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com todos vocês neste colegiado tão importante, né, para a participação e discussão, né, das questões relativas à cultura. E é importante que a gente já chegue, né, no momento das conferências, né, municipais, intermunicipais, fóruns, reuniões, que é o propósito da gente estar, né, elegendo os novos representantes neste colegiado. Vamos começar pela convocação, que está lá, Pri. Foi convocado no dia 23 de março. Você pode abrir lá, por favor? Convocação. O roteirinho está ali. Esse é o site da Secretaria de Cultura. Entra www.cultura.pr.gov.br, está lá. Eu vou começar pelo portal, que é onde todos, né, nós devemos se reportar para encontrar o caminho. Está tudo ali o passo a passo, como devemos fazer, as macros regionais, as inscrições, credenciar no portal como agentes culturais. É o passo a passo de como devemos nos proceder. Vamos lá. Olha lá, ó. No dia 22 de março foi publicado no Diário Oficial uma convocação. Quer dizer, estamos em regime de conferência já. A qualquer momento podemos fazer as nossas convocações, as nossas chamadas em nossos municípios, como eu disse, nas nossas macros regionais. Né? Mais embaixo, são as áreas que nós estamos trabalhando, né? São as 8 macros regionais, né, que nós vão estar sediando as eleições, né, que é a base, onde está estruturada as comissões técnicas as marcas, onde são a nossa infraestrutura, nosso braço de atendimento, né, nas regiões. Então, as eleições serão realizadas nessas marcas regionais. Agora vamos lá para o cronograma agora. Estamos aqui das inscrições, né? São os períodos de inscrições, olha lá, o cronograma de inscrições. As entidades, né, para se cadastrarem, ia até 7 de abril, já nós estamos encerrando.
Aí o período dos delegados, candidatos, representantes das macros regionais e das áreas artísticas culturais, de 27 a 4 de maio, quer dizer, estamos em tempo ainda de proceder com essas inscrições e, na verdade, mobilizações, né, divulgação dessa, né, para que participem. Né. A de 27 de abril é o prazo dos municípios enviarem os relatórios dos eventos, a lista dos delegados, candidatos definidos como representantes da sociedade civil do município. Então, daí são os prazos, né, cronometrado, programado, que a gente pode proceder com esse processo de eleição. E 26 de abril é o prazo para as entidades representativas enviar o relatório. Até o dia 10 de maio, a gente divulga, por Secretaria de Cultura, né, as inscrições, né, os inscritos. Né. Vamos lá agora para... Isso. Me ajuda aí, tá bom? Agora o cronograma que eu já conversei com todas as macros regionais, os representantes, né, dando um aviso, fiz uma pré antes, né, um comunicado com vocês, agora estamos no cronograma. A macro regional, macro região de Curitiba, a região metropolitana é a 1, vai ser no dia 27 de maio, né, sábado pela manhã, no auditório Brasília e Tiberê, na rua Cruz Machado, 138. Então, cada macro regional, né, está dizendo o horário, aonde vai acontecer, né, as eleições. Isso, obrigado. Está na pastinha de vocês toda a convocação, regulamento, né, cronograma de inscrições de todos, né, os que vão participar. Né, vamos lá. A segunda, não, eu queria passar com eles todos, né, bem didático mesmo, assim, né? A segunda macro-região é Antonina, vai ser no dia 28 de maio. A terceira macro-região Sudoeste, Pato Branco, dia 3, né, de junho, das 9 às 12. Macro-região Centro-Sul, Guarapuava, a Rosevéria, a Rosevéria está por aí. E isso já está feita a chamada, né, Rosevéria? Que é o dia 24, né? Que começa, estaremos lá, se Deus quiser, acho que o secretário também vai estar fazendo presença lá. Aí a macro-região de Cascavel, que é o Luciane, que está nos dando um apoio lá, no Teatro Municipal. Aí Paranavaí, eu estive esses dias no Paranavaí, vai ser o dia 4 de junho, né, também no Teatro Municipal. Ponta Grossa, do Cirilo, né, a macro-regional do nosso amigo Cirilo, vai ser no dia 10/6. E Londrina, que encerramos essa participação, né, cidadã, lá na capital do norte do Paraná, a nossa capital, né, Solange. Então, e o secretário também está presente. Na verdade, o João gostaria de participar de todas essas datas aí. Dependendo da agenda dele, estará fazendo presença, né, com a nossa equipe nessas datas aí. Né. Vamos passar para... Agora os modelos. Olha, está tudo no nosso site, o passo a passo, os modelos de chamamento, para que vocês possam fazer o chamamento, indicação dos municípios, o relatório, indicação das entidades. Então, está todo ali um passo a passo, onde vocês devem proceder, né? É uma facilidade incrível, né? É uma ferramenta que a gente deve estar aproveitando para facilitar as nossas vidas. Pode passar, que isso aí, na verdade, ele já tem só a previsão, o caminho, né? E quando eu posso, eu estou fazendo uma visita nas macro-regionais. Fiz em Curitiba, tivemos em Piraquara, em Pinhais, né? E deixa eu lembrar. Fiz 3 reuniões aqui na macro-regional metropolitana. Teixeira Soares, Campos Gerais, tivemos lá, o Cirilo não pôde estar presente. A última foi em Paranavaí. São reuniões com os dirigentes culturais, né, para a gente estar falando, mobilizando sobre esse tema da conferência, que o objetivo é, né, a eleição dos representantes nesse colegiado, e da importância de vocês na mobilização, para que tenhamos uma participação bacana, participação efetiva, né, para que toda a região do Estado sejam contemplados e estejam representados nesse colegiado. É importante, né? Eles se sintam representados, né, por vocês nessa eleição, e aqui é o espaço próximo, né, do gabinete do secretário, onde vamos discutir as pautas de relevância, de importante para a política pública, né, cultural do Estado do Paraná. Acho que é isso que eu tinha que falar sobre as conferências, e desejar para vocês, né, boa sorte, força, que nós estaremos presentes, né, apoiando vocês, e a nossa equipe da Secretaria de Cultura está lá. A Solange, a Aline, eu, né, a Pri, a Priscila,
né? A Lisane, o Alexandre, o Pedro e a Camila. Estamos lá, isso é a SIC. E a CAC está o nosso amigo Luiz Henrique, vai poder falar depois, né, a equipe dele. Mas estamos lá à disposição de vocês, contem conosco, o tempo que vocês precisar, que nós estamos à disposição para colaborar com vocês, para que efetivamente a gente consiga fazer essa participação bacana. Tá bom? Muito obrigado a todos. Alguém gostaria de se manifestar? Gostaria de fazer algum apontamento a respeito deste assunto? Miguel? Bom dia a todos os amigos e as amigas. Luiz, né? Diniz, desculpa, Diniz. Eu vi sobre a questão das cidades. Bom, está falhando, voltando, mas acho que agora... Sobre a questão das cidades onde vão acontecer as eleições das macro-regiões. Eu até tinha feito uma ligação para vocês logo que saiu essa relação das cidades. Entendo a questão da descentralização, a importância de levar para outras cidades também. Mas me preocupou a questão da macro-região noroeste acontecer em Paranavaí. E vou citar o exemplo. Paranavaí é uma cidade que acaba ficando distante da grande região, da grande maioria das cidades da região noroeste. Na edição anterior aconteceu em Maringá. E não foi eleito um representante de Maringá, foi eleito um representante da região, que não foi Maringá. Eu estou aqui representando a Macro Noroeste, mas sou suplente, acabei assumindo o cargo em função do titular não poder ficar por conta das reuniões que aconteciam às sextas e tal, e não deu certo isso para ele. Bom, me preocupa por isso, levar para Paranavaí a grande maioria das cidades, então vamos lá, a gente pega Maringá, Sarandi, Jandaia do Sul, Marialva, estão distantes de Paranavaí, mas às vezes mais de 80 quilômetros. A participação pode ser prejudicada. Eu até conversei com a nossa companheira, que ela também vem da região macro-noroeste e que Paranavaí fica deslocada. Sei que é difícil mudar essa estrutura agora, mas no passado, logo na nossa primeira reunião aqui do Conselho, o que nós havíamos sugerido foi que as próximas eleições tivessem a possibilidade de ser feitas também por meio online, como é feito no CNPC, no Conselho Nacional de Políticas Culturais, porque aí a gente facilita essa dificuldade de locomoção. Então a pergunta é, primeiro, levou-se para Paranavaí, qual que foi a razão, somente a descentralização? Ok, mas tem que ter um motivo para acontecer lá. Imagino que seja até a referência por conta de acontecer alguns projetos lá de importância para o Estado. O segundo aspecto é se existe a possibilidade da gente tentar fazer essa eleição online também. Mesmo eu sei que de todos os problemas e tal, mas se existe essa possibilidade. Bom dia novamente. Vamos à pergunta. Miguel. A representação, a macro-regional de vocês é a maior macro-regional, se não me engano, é a maior que nós temos. Por isso essa tensão também de eu ir fazer essa visita a Paranavaí. E a escolha foi simplesmente assim, né, excluindo um, né, e optando por outro ou por outro. Então, na verdade, a gente consultou a Cianorte, que ela estava mais ao centro também da macro-regional. E ela desistiu no último momento por razões, né, de gestão particulares deles lá. Aí nós consultamos a Prefeitura de Paranavaí, o Amauri, o qual ele tem projeto executado lá, que é um bom exemplo para nós estar falando já, como é o segundo edital que a gente está lançando. Isso, na verdade, confirma e consolida esse programa que é de suma importância para o Estado do Paraná. Né? Na verdade, eu sou um dos primeiros aqui a militar para construir esse mecanismo dentro do Estado. Então, é o segundo, a gente pensou, vamos fazer lá, na desistência de Paranavaí, vamos fazer de Cianorte, vamos fazer em Paranavaí, por essa razão. Consolida e tem um projeto executado pelo Profis, um projeto grande, de grande abrangência de áreas,
E esse foi uma dos critérios. A outra, desistência básica mesmo de Cianorte. Quanto ao processo online, a gente, na verdade, a princípio, eu cheguei, já estava esse processo em andamento, e tinha uma discussão muito grande nisso, justamente para facilitar, possibilitar a vida, inclusive a vida financeira de todos nós. Né, custo, benefício, tudo. Então, a gente tinha pensado nisso. O tempo, na verdade, de elaboração, porque a gente depende de uma terceira, né, que é a Celepar, que presta serviço para nós, tudo isso. Então, a gente tem um tempo aí de gestão que não alcançaria, né, esse cronograma de validação dessa minuta do edital do Profício, lançamento, e cronograma de atendimento. Isso, a gente não deixou de observar a questão online. Né? Pode ser que na próxima eleição já esteja caminhando para isso. Tá? Então, essa descentralização também é importante ter esse circuito de rodada de cidades nas macro-regionais, que é a maneira da gente prestigiar o município tal. Né? Cianorte, Betamar, o centro. Agora, a outra foi em Toledo, nós estamos fazendo em Cascavel, desta vez também. Então, essa alternância é muito importante para a participação e prestígio mesmo lá na base de vocês, assim, tá certo? Muito obrigado. Eu até concordo de início com você, mas eu acho que a gente teve uma falha no processo, que eu até levantei na nossa penúltima reunião, que é um contato do CONSEC com as cidades que compõem as macro-regiões. Porque ficou uma tarefa de casa que não foi resolvida. Qual era essa tarefa? Que a Secretaria de Estado enviaria um ofício informando cada cidade, qual macro-região fazia parte e quem representava essa macro-região no conselho. Isso agora talvez seria mais fácil nas eleições, porque as cidades saberiam qual parte do território elas representavam, de que maneira que elas poderiam participar. E não é difícil você ir na macro-região noroeste, e você perguntar para o pessoal de Jandaia do Sul, ou mesmo de Cianorte, você vai mais para Umuarama, eles não sabem aonde que vão acontecer as eleições. Ou você pega mesmo Sarandi do lado de Maringá, não sabem, porque não tem essa conexão com o Conselho. Acho fundamental a descentralização, mas para isso acontecer, tirar de uma região que tem uma concentração demográfica e, consequentemente, representa mais segmentos, como pode ser Maringá, a gente tem que primeiro preparar essa macro-região. Simplesmente deslocar, corre-se o risco de nós termos representantes que venham prioritariamente de Paranavaí. Não tenho nada contra, somos parceiros do Amauri e tudo mais, mas que daí não vai ter condições de representar a grande maioria dos segmentos que compõem todo o território. É só essa a minha preocupação. Basicamente, tirar Londrina das eleições e fazer em Arapongas, que está colado ali também. É um problema, mas a gente tem que preparar a macro-região para isso. Ok. Observamos isso também. A primeira eleição que teve, não sei se onde foi escolhido vocês, Curitiba não foi contemplada na verdade, com a sede. Né? Aconteceu na Fazenda Rio Grande, se eu não me engano. Então, na verdade, é um exercício também da participação, como eu disse, da participação, de experimento. Os segmentos que estão, claro, a maioria estão, né, ali em Maringá, porque é a maior cidade, digamos, é uma das maiores cidades da macro-regional, como Londrina, como Cascavel, entre outras cidades maiores que estão ali. E Paranavaí, aproximadamente 100 mil habitantes, também é uma cidade considerável, né, de representação. Então, na verdade, é um exercício mesmo, assim, né, eu admito até mesmo essa falha, tal, mas é um exercício de experimento para que essas macros regionais, as cidades que compõem essas macros regionais, estejam experimentando e exercitando mesmo. Assim. Difícil, sabe, para a gente, é a questão da mobilização mesmo, que eu acho, entendeu? Da articulação, sobretudo nessas questões. Aqui mesmo nós temos essa dificuldade. Então, você oferece condições de ele estar, né, participando nessa mobilização, nessa experimentação de... Acho bacana isso. Tá? É válido, claro que é válido. Né? A gente tem que ceder também para as outras cidades. Tá? Oi, Regina, da Secretaria da Cultura. Só uma explicação da questão do online. A gente é obrigado no Estado a fazer o serviço só pela Celepar, e a gente tinha 3 demandas para a Celepar, que é o módulo de prestação de contas do Profici, que é urgente, né? Vários projetos já acabaram, tinham que entrar com o módulo,
Nós temos também o novo edital do Profice, que tem que entrar, então também é teste, mesmo o dos editais do Domingo Tem Teatro e o do Paraná, Arte Paraná, que também entram pelo Profice, então também era uma demanda que a gente tinha, e as eleições do CONSEC. Nas eleições do CONSEC, como seria novo e fora desse padrão de editais, eles nos deram prazo de 1 ano, porque teria que fazer teste, fazer o cadastramento, e a gente viu que isso era inviável, até pelos prazos que a gente tem que ser eleição até agosto. Então, a gente abriu mão desse pela prioridade dos outros, e essa seria a última eleição a ser feita que não seja online. As próximas, com certeza, vão ser online. Bom dia. Eu também gostaria de comentar a diferença entre a distribuição regional em Curitiba e as regiões do interior do Paraná. Realmente foi realizada a eleição na macro-região de Curitiba, na região metropolitana. E essa diferença que foi realizada juntamente com os encontros para discussão no plano estadual. Então, havia uma mobilização de toda a região para essa discussão. Portanto, o fato de não ter sido realizada a eleição do representante da CONSEC em Curitiba não afetou por nada a essa eleição, né? Eu entendo que o pleito dos colegas é bastante justificado, que a gente não pode fazer deslocamentos sem consultar as próprias regiões. Diniz. Tudo bem, bom dia. Oi. Na verdade, assim, eu não entendi qual foi o critério. Eu não entendi realmente... Seu nome, por gentileza? Eu sou Hamilton, de Foz do Iguaçu. Quem é Hamilton? Na verdade, eu não entendi muito qual foi o critério de escolha das cidades. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que esses critérios e a própria escolha da cidade deveria ter passado por nós. Eu acho que esse conselho aqui deve ser consultado na hora das decisões. Ele não foi. Né? Então, aqui nós estamos sendo pegos de surpresa, né? Por escolhas que veio de cima, sem nosso aval. Né? Realmente, há uma grande dificuldade das pessoas se locomoverem até Cascavel, que eu acho uma ótima cidade, mas existe toda uma dificuldade, ainda mais sabendo que não vai ser online o processo. Então, eu só gostaria que as decisões passassem por aqui. Porque se elas não passarem por aqui, a nossa vinda aqui é vã. Nós não podemos estar aqui apenas cumprindo uma agenda. Nós não estamos aqui apenas para legitimar o que vocês decidem. Nós estamos aqui juntos para construir o processo em todo o estado do Paraná. E se não for assim, para que estamos aqui? Então, eu entendo que vocês estão chegando, eu entendo isso, eu compreendo isso, mas discordo da forma em que foi feita, da forma em que está sendo apresentada e da forma que, pelo que eu percebi, nós vamos ter que aceitar. Então, lamentável. É isso que eu tenho a dizer. Hamilton, desculpa, em primeiro lugar. E segundo, é uma questão de cronograma mesmo. Né? O cronograma do Conselho, a última reunião foi em dezembro, né, que aconteceu. E nós estamos num momento de urgência, urgentíssimo também. A reunião aconteceu agora. Acho que o diretor já colocou para vocês a questão orçamentária de fazer uma chamada para o Conselho logo em janeiro, final de janeiro, teria que ser feita essa convocação para estar passando esse calendário de participação, de decisão de vocês e de escolha, na verdade, também. Até para questionar critério mesmo de escolha das macros. Então, a gente tem esse aperto financeiro, que isso nos judia, sacrifica bastante a gente e coloca a gente nessa condição. Bom...
o critério das cidades, mais uma vez, assim, é colocado mesmo primeiro, como foi optado para usar o mesmo formato da outra eleição que elegeram vocês, então não víamos tanto problema nesse sentido de estar repetindo a mesma base que nos recebeu muito bem naquele período, para facilitar já a experiência disso, e outras que quiseram participar, tiveram dificuldade de aceitar, no caso de Cianorte, teve dificuldade de organizar, sentiu dificuldade, nos remeteu, né, convidamos Paranavaí e aceitou. E as outras foi basicamente assim, vamos aproveitar a base, tudo que a gente tem já de pronto, porque realmente eu estava chegando, né, na secretaria, e é um processo bem complexo, esse colegiado, participação, organização, tem todo um rito, né, que a gente precisa estar prestando atenção. E eu realmente cheguei em janeiro, já cheguei em processo, na verdade, né? Mas, assim, o que eu quero fazer em consideração, Hamilton, é a questão do investimento. Se a gente não agisse com essa agilidade, com essa rapidez, a gente não pode desprezar um investimento de aproximadamente 30 milhões e 300 mil. Né? O investimento exige um calendário. E esse calendário, não podemos perder essa agenda. Então, quer dizer, foi o ponto principal, não é desculpa, é o ponto principal. Se a gente passar para vocês o calendário de abertura de edital do Profice, né, todos os procedimentos e processos, dados de entrada e recebimento do recurso, a gente atravessa o segundo semestre quase todo. Então, quer dizer, a função do Conselho como deliberar, que isso tem que ser feito, participar na discussão, quer dizer, nesse momento, a gente está colocando para vocês o edital, estamos colocando para vocês a minuta do edital do Profice, né, que é um trabalho conjunto a partir da ata do Conselho. Então, de todas as maneiras, a participação está presente, a gente observa isso, né, dentro do rito, e das responsabilidades da coordenadoria, a gente, da executiva do Conselho, nós estamos observando a ata, as demandas do Conselho, que vocês vão observar mais tarde, que foram, né, inseridas no texto, na apresentação do edital. Então, tem umas diferenças lá do primeiro edital, da primeira edição, que foram adotados justamente o Conselho, as considerações do Conselho. Então, a gente, na verdade, somos o facilitador, por causa desse tempo que é curto para a gente mesmo. Então, se tem alguma falha, eu peço desculpas, e vou estar, na verdade, na coordenação, e vou ficar mais atento a essa questão da participação, que é um processo que eu gosto muito e acho, né, que é o que a gente tem de estar exercitando. Eu entendo, sabe, Diniz, o que você falou, compreendo, embora não aceite. Eu acho que você disse que entrou em contato com as macro-regiões, quer dizer, você entrou em contato com Cascavel, conversou se havia possibilidade de ser lá. Eu acho que você deveria, pelo menos, ter entrado em contato com aqueles que já fazem parte da macro. Pelo menos uma ligação. Ou a Milton. Acho que o processo seria pegar a lista dos que existem, dos que são hoje do Conselho, e dizer, escuta, fulano, eu estou com uma discussão lá em Cascavel. Esse é um processo democrático, um processo de participação, um processo onde nós avalizamos, né? Isso não houve. Né? Então, assim, eu recebo as suas justificativas com muito respeito, né? Embora não concorde com elas. E essa questão de pressa, né, para que as coisas aconteçam, é algo a se pensar, sabe? Né? É algo a se analisar. Pressa de quem? Né? Para quê? Para quem? Né? Para que você tenha ideia, nós estamos aqui há 1 ano e pouco, e muitas coisas aqui que precisaram ter impressas não tiveram. Existem demandas antigas do Conselho anterior ao nosso, que foram trazidas a esse Conselho, né? De novo.
possivelmente serão as mesmas que serão levadas ao conselho que aqui estiver, após a eleição. Então, existem coisas que precisam ter pressa, né? E não tiveram. Por exemplo, o que aconteceu com o plano? Já passou pela Câmara, já resolveu tudo isso, já foi totalmente aprovado. Existem muitas coisas que têm pressa, né? E esse conselho aqui, estamos cumprindo a agenda aqui, porque as nossas demandas não têm sido atendidas. Então, essa pressa aí não me convence. Pressa para aqui, para quê e para quem? Obrigado. Ok, na verdade, assim, tipo, a urgência realmente é o calendário do Profício. Eu acho pessoalmente importantíssimo, como artista, como um dos militantes, para construir essa ferramenta, Milton. Eu acho importantíssimo, que é um tempo burocrático, que se a gente não agir, né, eu reconheço a sua colocação, tá? Fica acatado aqui, né, para essa coordenadoria. Tá? A sua colocação está catadíssima aqui, a Solange está fazendo as anotações, e prometo não cometer esta falha, tá? Mas a urgência, o urgentíssimo, realmente é parte da... Quando a gente tem autorização do investimento, foi praticamente isso em fevereiro, né? Tivemos que recorrer com isso que passa por esse colégio, como está passando por esse colegiado, né? A avaliação de vocês. Então, a gente tem um cronograma realmente para seguir, é muito apertado, né? Então, mais uma vez, a urgente, o urgentíssimo se faz necessário por conta disso. Não podemos perder um investimento dessa envergadura para o futuro, né? 2018 e 2019. Quanto ao PEC, a PEC ainda se encontra ainda na Casa Civil, onde está, né, no gabinete do chefe da Casa Civil, para avaliação, novamente, que vocês já... Eu cheguei, já estava lá, continua lá ainda, já temos uma solicitação da DG para a gente dar procedimento a essa solicitação tão importante, né, para a sociedade paranaense, que discutiram, elencaram as suas demandas regionais ali. Então, aliás, parabéns a todos que construíram o plano, que eu não participei. Eu acho excepcional o trabalho, os comprometimentos que estão ali, né, elencados, as demandas. Eu acho importantíssimo. Até, né, parabenizei o Beto, ele que fez esse trabalho todo. Está, né, bem intenso, está bem inteiro, está bem contemplado ali. Tá certo? Obrigado. E, mais uma vez, as minhas desculpas, Hamilton. Tá bom? Soraya, eu sou suplente da região de Londrina, Nordeste. Eu sou conselheira municipal também, e eu vejo que a gente tem avançado muito nessa prática dos conselhos, e a gente acaba só lendo atas e correndo atrás de agendas. Não é só aqui, nos nossos conselhos municipais, eu acho que a realidade não é distinta. Eu entendo que a luta da representatividade do segmento da cultura, através da participação, do processo participativo de conselhos, é uma realidade nova para todo o setor da cultura, e a gente está tentando construir isso, eu, particularmente, já há 4 anos como conselheira. Eu acho que a gente tem muito que aprender. O ano que houve as eleições em Londrina, eu tinha um ônibus à minha disposição, só eu fui. Então, eu entendo a preocupação da logística. Não existe consciência participativa daqueles que se inscrevem num link para votar. Eles não vão votar. Não vão. Na minha cidade não foram. Eu ainda ganhei um voto, tirei um voto do companheiro, que era de Londrina, e votou em mim. Acho que foi por pena. Solidariedade, porque eu não ia ter nenhum voto, porque não tinha ninguém para votar em mim, eu não era conhecida em Londrina. Um currículo não basta. Então, na verdade, esse processo das eleições, a gente não avançou na medida da necessidade para que ele seja representativo. Então, como nós temos um problema, nós temos que buscar soluções para que ele seja realmente eficaz. Nós temos agora um município sede, e nós temos 30, 20, não sei quantos municípios nós temos aí na nossa região. Então, eu acho que nós temos 30 dias, eu já fiz o cálculo do último dia, de 7 de maio até 11, por exemplo, na minha região, de 7 de maio a 11 de junho, nós temos que conversar com os secretários de cultura, eu acho que não sei de onde vai surgir essa demanda, para que os secretários, já mobilizando e tendo as conferências, tendo os nomes, tendo articulado todo esse processo que vocês estão pedindo para nós fazer em 20 dias,
que as secretarias de cultura, isso tem que partir do Estado, de uma demanda daqui do Conselho ou do Estado, da Secretaria de Estado, para que os secretários entendam a necessidade de se levar essas pessoas até determinado lugar para votar. Porque senão vai ser um esvaziamento geral de novo. Nós não vamos, eu não sou representante de ninguém, porque eu tive um voto num município, numa macro que tem. Quantos municípios nós temos, Solange, lá? 94. Tinha 10 pessoas que votaram no Gustavo, uma votou em mim. Isso é representatividade, gente? E nós estamos fazendo, eu entendo ele, porque nós somos do interior, nós entendemos a nossa realidade. E a nossa ausência de compromisso e representatividade. Não sei se o Miguel concorda comigo também. Então, a questão da logística, muito mais do calendário de se cumprir datas, a partir do dia 27 ao dia, sei lá como é que começa aqui, nós temos que, eu acho que a gente tinha que criar uma demanda e fazer uma rede de articulação para que as pessoas cheguem até lá onde elas têm que chegar, no dia que elas têm que chegar. Eu acho que o nosso problema agora é esse. Discutir o que já está feito, já está feito. Né? Então, essa é a minha contribuição. Soraya, muito boa, muito pertinente o seu apontamento, só que gostaria de... acabei até esquecendo de falar isso na minha fala inicial. Nós estamos articulando para o dia 19 de maio uma reunião do secretário com os dirigentes culturais recém-empossados. Essas pessoas já receberam um ofício, os prefeitos novos receberam um ofício comunicando isso. Num segundo momento, agora, encaminharemos diretamente aos dirigentes culturais. E nessa reunião do dia 19, obviamente, esse será um dos pontos que a gente vai fortalecer das pessoas serem não só incentivadas, mas dada a elas condições de estarem nessas eleições. É isso. Só para responder a você, também foi comunicado aos municípios, né, da eleição, né, que estaríamos em procedimento de eleição do novo conselho. Você falou da articulação, né, isso também, assim, mobilização, isso é importante mesmo, assim, né, quando você convida. Na Secretaria de Cultura, ela olha assim e diz assim, gente, o que é isso? Então nós não vamos participar. Bem assim ela falou para mim, não vamos participar, Mercedes. Falei, como não vai? Você é obrigado, você assinou uma adesão, você tem que ir. Você sabe que você tem que fazer esse negócio daí. Você tem que fazer, você tem que articular e fazer. Entendeu? Então, é muito importante que o processo seja entendido e seja colocado de forma responsável para os dirigentes que estão chegando agora. Pode ser que Araponga seja a única, duvido, mas estão tudo boiando, né? Está todo mundo assim, sem saber o que fazer, né? Dentro dos próprios gestores. Na verdade, também é o primeiro conselho de participação, então a gente tem isso também, né? O exercício da prática, né, de participação é de todos, não, dos conselheiros, dos dirigentes culturais, secretários municipais de cultura. E como as demandas chegam, cada demanda é uma demanda diferente da outra. Relativa a essa conferência, que o objeto dela é, né, a renovação do colegiado, então é uma atenção bem mais direcionada por conta disso. Então, quando o dirigente recebe o comunicado da secretaria, através de ofício ou de telefônica, a gente está também fazendo esse contato, se esforçando, justamente para não deixar se perder. Né? Chega o ofício, alguém recebe, não passa, né? Ou esquece na gaveta, por seus afazeres. Então, a gente está reforçando com contato telefônico. Justamente por isso. A gente precisa praticar isso. É difícil, mas precisamos praticar isso. Cirilo Barbizan, da Macro-Regional dos Campos Gerais. Só acrescentando aqui, nós estamos num momento de transição, que as prefeituras estão recentes, e na nossa região, a grande maioria mudaram os prefeitos, e mesmo dos prefeitos se mantiveram os secretários e dirigentes culturais. Houve uma mudança bem grande, mais ou menos de 80%. A maioria deles não tem muita prática, muito conhecimento desse ritual todo, nessa parte burocrática toda, principalmente com relação às conferências, que a maioria dos municípios nem sequer tem esse hábito, né? Então, na nossa macro-regional, nós temos, entre aspas, talvez a sorte, lá nós temos uma única associação de municípios, que é a Associação de Municípios dos Campos Gerais, e mais 3 cidades que não fazem parte dessa associação. Então, essa associação colabora muito com a gente para divulgar para todos os prefeitos e todos os secretários, né, e dirigentes culturais
sobre todas essas atividades que a Secretaria de Estado e a questão também da própria das eleições, né, estão acontecendo. Quando eu entrei em contato no começo do ano com a Secretaria e logo em seguida com o Diniz, eu tomei a liberdade de começar a fazer esses contatos e divulgar. Isso, claro, facilitou algumas coisas, mas não garante um sucesso, até porque essas novas pessoas que estão dirigindo a cultura das suas cidades, muitas delas são sozinhas, elas são secretarias de educação, cultura e etc. e tal, é uma única pessoa que resolve tudo isso na cidade. Então, é claro que nós até como conselheiros e como representantes das macro-regionais e inclusive das setoriais, podemos colaborar também nisso. Claro que é um trabalho assim de que nós estamos aprendendo, né? É um processo que certamente nós vamos melhorar muito com isso. Mas, como o Jader colocou, que nós teremos uma reunião com os próprios secretários agora em maio, talvez esse tempo seja um pouquinho curto, né, para se resolver isso, mas nós, como representantes aqui das macro-regionais, podemos colaborar nessa divulgação e podemos, inclusive, entrar em contato com as associações de municípios, que algumas regionais têm várias associações que podem colaborar nessa divulgação e falar, principalmente, da importância desse processo todo. Então, é isso. Sim, Gigi, por favor. Embora não tenha nem ainda passado o plano, eu até cobrei aqui, ver se já tem, porque o Rossoni nos pediu uma apresentação do plano, e eu acho importante ter representantes do Conselho nessa apresentação do plano para o chefe da Casa Civil, para ele enviar para a Câmara. Ele pediu essa apresentação, que a ver se já tem esse horário, que já foi 3 vezes cancelado, então a gente também fica nessa dependência. Mas eu só queria falar que, embora não tenha nem passado o plano, uma das coisas que talvez a gente tenha que rediscutir, já revendo uma parte do plano, é que as regionais que funcionam bem são regionais que coincidem, em grande parte, com a Associação dos Municípios, que era a nossa antiga regional, que eram as 19. E a gente passou por essas 8 macro-regionais e a gente vê uma grande dificuldade, porque algumas ficaram muito grandes. Tem uma de 140 e poucos municípios, Paranavaí. Então, eu não sei se não é de rediscutir, porque eu também, hoje em dia, eu já fui coordenadora de incentivo à cultura, hoje estou mais na assessoria técnica do gabinete, e trabalho na área de orçamento. A gente tem, hoje, uma dificuldade. As áreas do Estado são 5. Quando você vai fazer um plano plurianual, você trabalha com 5 que não coincidem de maneira nenhuma com as nossas 8. Mas até depois você tem as da educação, que são também diferentes. Daí você tem a da Associação dos Municípios, que são diferentes. E a gente tem as 8 da cultura, que também são diferentes. E você fica tentando, quando você faz um plano no PPA, você fica tentando trabalhar com as 8, você trabalha com as 8, elas não coincidem com as 5, daí você não consegue explicar para os deputados como que você está atuando. Então, é uma dificuldade que eu acho que, para o próximo conselho, se não der tempo nesse, a gente vai ter que, uma hora, fazer um mapeamento e tentar ver como é que a gente vai acertar isso. Porque a gente trabalha com uma macro-regional completamente diferente e com algumas muito grandes. Então, você sempre fica, como você fala que você vai fazer uma atuação em cada uma das macro-regionais, mas uma tem 142 municípios, essa macro-regional sempre fica aquém das outras, porque são muitos municípios. Então, eu acho que é uma questão para se pensar como pauta de uma próxima reunião. Isso como uma sugestão, né? Alguém gostaria de... eu só queria chamar a atenção para vocês para o cronograma das inscrições para a eleição do CONSEC. Né? Eu acho que isso é importante, principalmente aqui nós temos representantes das macro-regiões, temos representantes de áreas culturais, e existem alguns prazos aqui que a gente precisa levar em consideração. E isso, então, né? Então, nós temos até o dia 27 de abril, semana próxima, para que as entidades representativas enviem relatórios e encaminhem o nome do seu
enfim, candidato, né, para as áreas culturais, e também até o dia 27 para que os municípios também enviem este mesmo relatório com o nome dos representantes dos candidatos a delegado, a serem conselheiros nas macro-regiões. Este prazo é um prazo importante e que eu entendo essa situação da pressa, né, porque o nosso mandato ele vai agora, por uma interpretação, que foi a primeira utilizada, ele vai agora até abril, ele findaria agora em abril. Como nós só tomamos posse em agosto, então houve uma outra, uma outra interpretação dessa situação, porque efetivamente a publicação e a posse se deu depois, né? Todos se recordam dessa situação. Então, eu acho que com isso também havia, por parte da secretaria, um certo temor de ficar sem o conselho. E aí seria muitíssimo complicado, né? Então, não é uma justificativa, mas eu acho que é um apontamento que a gente também precisa ter, porque isso não foi falado aqui. Então, isso também é importante que fique, né, registrado. E, observando essas datas aqui, até o dia 27 de abril, todos nós que estamos aqui temos uma responsabilidade de, até a próxima semana, realizar reuniões com as entidades e conferências. E, até o dia 15 de maio, os eleitores têm que estar inscritos. Exatamente. Então, nós temos agora 30 dias, cerca para fazer todo este processo. Então, realmente é um tempo assim muito justo, muito apertado. Até dia 27 tem que estar escolhidos os delegados. Sim. Né? E os representantes das setoriais. E o que seria esse até 4 de maio? Porque se estende? Período de inscrição do delegado. Por quê? Ele foi votado e ele vai precisar, até o dia 4, se inscrever na plataforma. Tá, depois da conferência. E aí, depois, no dia 10, sai uma lista oficial. Por quê? Tá. Porque é necessário que este delegado, esse candidato, perdão, ele envie documentos, né? Exatamente. Ele vai ter que fazer uma habilitação com cópias, com documentos aqui que precisam ser encaminhados. Então, assim, o prazo realmente ele é muito curto. Eu vou dizer aqui, manifestar, né, que eu acho que a gente deveria pensar numa pequena prorrogação. Tá muito difícil. Por uma situação assim de participação. Porque o que nos importa é a participação. E nós vamos pecar de novo. E se a gente levar o prazo 15 dias, isso já faria uma pequena diferença. Porque é possível fazer articulação a partir dos conselheiros que aqui estão. Então, eu sei que é uma resolução que está feita, mas gostaria de deixar essa sugestão à secretaria, para que, se fosse possível, dentro, né, do esquema administrativo, levar em consideração, para que a gente pudesse ter participação, uma vez que a gente tem feriados. 2 feriados. Tivemos feriados da Páscoa, vamos ter feriado de Tiradentes e vamos ter feriado de 1º de maio. Então, a gente, é preciso mobilizar 15 dias aqui, faria diferença. Então, é uma sugestão que fica. Professora Maria José, tem microfone? Vai. Bom dia a todos, todas. Eu comungo, tá, com a
preocupação do Hamilton, e acho que agora a tua sugestão é importante, porque eu estava lendo aqui, vários prazos aqui já estão ultrapassados. E eu não sei, porque nós participamos de forma diferente da representação aqui, então nós estamos até tranquilos nisso aí, né? Porque não temos que fazer esse trabalho que vocês vão fazer, embora a gente possa até auxiliá-los, mas eu acho que tem que se pensar, nesse momento, o pouco tempo que nós temos, qual a melhor forma de resolver os problemas levantados aqui dentro, né? Ou seja, acho que o maior deles é a participação. Quer dizer, se efetivamente não é possível o voto seja, né, online, quer dizer, por que não? Qual a dificuldade de estabelecer isso? Porque acho que isso já ajudaria muito, né? Os próprios conselheiros poderiam fazer sua divulgação via e-mails, etc., né? E o voto acontecer dessa forma. Qual o grande problema de não implantar nesse momento? Diniz gostaria de falar. Regina. A Gigi tinha mencionado a questão porque você tem uma situação de validação em sistema. E esse é o maior problema, porque o desenvolvimento de sistema é uma coisa complexa. E se você faz um sistema, vamos imaginar que é por encaminhamento de e-mails. Um e-mail não chega, não valida. Então, a plataforma ela tem que estar pronta, porque senão a gente tem um problema de que na verificação dos resultados a gente pode ter um problema e que não vai ter solução e vai aí invalidar o processo inteiro. Validar os eleitores. A Sanepar pediu 1 ano para isso. Porque você tem que validar os eleitores e as entidades. E daí, por exemplo, a gente não tem como validar um eleitor de Londrina. Então, a própria regional ou o município tem que validar aquele eleitor ou a entidade. Então, para você desenvolver essas chaves e ferramentas, a Sanepar nos pediu 1 ano para teste primeiro, para depois poder colocar em execução. Aí é inviável para uma eleição agora. Assim como a gente também até viu a prorrogação do mandato desse conselho, também era inviável. Então, a gente não viu que essa opção não dava. Então, optamos pela presencial no mesmo formato da passada por uma questão de viabilidade técnica e prazo mesmo. Magali, também. Bom dia a todos e a todas. Eu só queria dizer que eu acho que uma votação ela tem que ser muito cuidadosa, né? E aí, realmente, online, ela tem que ter uma plataforma que seja muito segura no sentido da representação. Eu vou só dar um exemplo aqui, Maria José, como funciona, por exemplo, na Associação Internacional de Educação Musical, que é online, e no mundo todo. Então, existe uma plataforma específica, existe a necessidade de você ser indicada por um outro membro, nem você pode ser indicada para ser membro do board, da ISME, então, e outras também entidades que praticam esse processo de votação online, ele, para ser legitimado, ele não pode ter falhas. Então, eu entendo a Regina, e eu acho que, para o próximo ano, realmente é preciso investir nesse processo, porque, hoje em dia, muitas entidades estão realizando suas eleições online, né? Cirilo, só um minutinho, vai, o microfone. Aqui nós temos, no dia 27 a 15 de maio, prazo para inscrição para eleitores. Isso significa inscrição no cadastro de agentes culturais, é isso, né? E os que já estão cadastrados não estão automaticamente já habilitados para serem eleitores ou tem que se recadastrar? Ah, ok. Só para ter certeza. Ali, Lisane. Lisane informa, então, que é necessária a abertura de um cadastro específico com eleitor. Pronto.
Vamos lá. Não, é só para completar, porque não tem a necessidade de ser agente cultural justamente porque qualquer pessoa pode votar, né? Então, assim, não necessariamente tem que ser uma pessoa diretamente ligada à cultura. Pode ser qualquer pessoa da sociedade civil. Então, é um sistema exclusivo que abre a partir do dia 27, que já está desenvolvido mesmo, que foi utilizado da outra vez. Um cadastro simples, esse cadastro não tem que anexar nenhuma informação, como é o dos eleitores, por exemplo. Por isso que tem esse tempo hábil para habilitação, que é esse prazo que vocês perguntaram, até o dia 4. Soraya. Priscila, abre, então, a partir do dia 27, este cadastro. Isso, de 27 a 13, que é esse prazo das inscrições 13? dos eleitores. Aqui tá Desculpa, 15. 15, perdão. De 27 a 15. Rosivera. Só para esclarecer, mas já está aberto, né? Ele já está aberto. Para eleitores não está aberto? Sim. Foi fechado no dia 20. Está aberto ainda em entidades? Já fechou. Não, eu estou perguntando para cadastro de eleitores. Mas ele essa plataforma ali para cadastro de eleitores, ela já está aberta. Ela está disponível no nosso sistema, mas o prazo estipulado pelo regulamento aqui é a partir do dia 27. Não, eu pergunto porque a gente já fez um trabalho lá solicitando que as pessoas fizessem esse cadastro, né? Então, ele vai ter validade mesmo antes da data? Priscila, eu também vou pegar aqui a informação, só para esclarecer. As entidades culturais que já estavam cadastradas, elas estarão válidas. Esse cadastramento está válido no sistema. Quem já estava cadastrado não precisava se cadastrar de novo. Exato. Até o dia 7 de abril era o prazo do cadastramento das entidades. Se elas já são agentes culturais, elas estão lá categorizadas como entidade representativa. Porém, elas deveriam atualizar até o dia 7 as suas atas, contratos, enfim, o CNPJ, a documentação que não está mais válida. Por exemplo, muitas entidades tiveram troca de gestão, né? Então, as atas deveriam ter sido atualizadas. A gente entrou em contato com todas as entidades que se cadastraram nas últimas eleições e que estão lá cadastradas no nosso sistema para essa atualização. Esse contato foi feito. Elas não tiveram que refazer esse cadastro, entende? Elas só tiveram que atualizar algumas informações. Sim. Rose? Eu acredito que a gente vai ter problema nessa parte aí, porque acho que eles não entenderam assim. Eles entenderam que, como eles já estavam cadastrados, pelo menos os que entraram em contato conosco, e eu acabei também reafirmando, então, uma inverdade, né? Eu falei, não, se você está cadastrado, tudo bem. Eu acho que, de repente, a gente vai ter problema nisso também. Posso fazer um pedido para a secretaria? Não sei se é possível. Fazer um levantamento das entidades que estão cadastradas e válidas, atualizadas, exato, para este processo. Não sei se é possível fazer, acho que, né? Aline? Acho que a Lisane é a pessoa mais Nesse momento, a gente está na fase da habilitação dessas entidades. Deverá ser publicado até quinta-feira, no final do dia, quais são as entidades aptas à indicação de candidato. Tá? Vai ser tudo divulgado no site da Secretaria de Estado da Cultura, ok? E, assim, restando qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente, que a gente pode auxiliar ali no passo a passo, no cadastro, no momento da indicação também, tá? Mas essa questão, mesmo que seja feito isso, eu acho que é importante, porque existe aqui uma dúvida. Isso que a Rosivera colocou é muito sério, porque, para nós, e para mim também, quem estava cadastrado e apto. Né? Então, eu acho que talvez a gente pudesse ter uma informação aqui, para que a gente também... Porque, se isso não estiver válido, até